Vamos lá, pessoal do terceiro ano. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar fazendo uma aula de revisão de matemática para vocês, né? Lembrando que aqui a gente está trabalhando os últimos assuntos, tá? Para vocês aí, os assuntos que foram mais debatidos, né? E lembrando para vocês também que a partir da próxima semana a gente vai estar aí colocando, né? Postando as provas bimestrais para vocês estarem realizando essas provas, para a gente estar montando aí a segunda nota de vocês, tá, pessoal? Bem, pessoal, outra coisa que eu queria deixar claro para você, eu queria que vocês entrassem em contato, tá? Se vocês tivessem alguma dúvida, tá, pessoal? E estarem também fazendo as atividades do Tarefa Online aí durante essa semana e também do livro, tá, pessoal? Então vamos lá. Bem, a gente vai retomar basicamente aqueles três assuntos que a gente viu anteriormente, mais especificamente a gente vai começar com a parte de estatística. Lembrando que essa aula vai ser uma aula bem rápida, tá, pessoal? Vamos falar um pouco sobre trigonometria, transformações trigonométricas. Vamos finalizar a aula falando sobre a parte de matemática financeira, tá, pessoal? Bem, então a gente vai lembrar de conceitos básicos de estatística, né? Lembrando que a estatística é a ciência que coleta, organiza e interpreta os dados colhidos por um grupo aleatório de pessoas, tá? Que a gente pode chamar de elementos também, né? Não precisa ser necessariamente uma estatística de pessoas, mas sim de elementos estatísticos, tá, pessoal? Ela é dividida a estatística geral entre estatística descritiva e estatística indutiva, tá? Existem os conceitos aí. E também alguns conceitos básicos são os conceitos de população, amostra e dados estatísticos. População é um conjunto de elementos que possui ao menos uma característica observável, tá? Que é onde a gente vai se embasa, né? O que embasa o estudo estatístico, tá? A amostra é uma parte da população que será avaliada por um critério comum. Os dados estatísticos são os valores associados às variáveis de pesquisa, que você, na prática, consegue através da sua análise estatística, tá, pessoal? Outro conceito básico que a gente vê é o que nós chamamos de frequência, que é o número de vezes de uma variável, nesse caso aqui é chamada de frequência absoluta, né? E ela é chamada por NI aqui, ela é definida por NI aqui, para essa anotação aqui do slide, tá? E a gente define também o que nós chamamos de frequência relativa, que na realidade ela é a razão entre a frequência absoluta pelo número total de observações, tá? Ela é bem parecida com as frequências, com as definições de frequência que a gente vê, por exemplo, em física, lá em mecânica, tá? Que vocês já viram comigo. Aqui, pessoal, ele coloca aqui à disposição um conjunto de dados, né, mostrando as frequências relativas e frequência absoluta. Esse slide eu já até mostrei para vocês, tá? Relacionado aqui à velocidade que motoristas foram multados em uma determinada via municipal, tá? E aqui, a partir disso, ele define também a frequência relativa aqui, né? Além da frequência absoluta, ele define a frequência relativa de cada um deles aqui para esse intervalo de velocidades que tem aqui. Lembrando que as velocidades aqui são os conjuntos de dados que são analisados para esse tipo de problema estatístico, tá? Aqui também ele faz alguma análise de dados também, né? Continua com a mesma análise de dados e a partir disso ele consegue resolver essas questões que já foram colocadas para vocês aí, tá? Bem, existem também como a gente representar, ou seja, fazer a disposição desses dados em gráficos, tá? Que é uma maneira de você representar isso com mais clareza ou até mesmo de maneira mais didática, tá? Então ele coloca, por exemplo, na tabela aqui onde eu tenho a frequência absoluta e a frequência relativa, né? Aqui dessas atividades esportivas que a gente já viu, né? Aqui ele está colocando ela em um gráfico de setores circulares, tá? Isso são maneiras de você representar as variáveis estatísticas, ou os dados estatísticos por gráficos, tá? Ou seja, de maneira que você possa observar com mais clareza e até mesmo de uma maneira mais didática a sua análise estatística que você está propondo, tá, pessoal? Então, existe aí, tá mostrando aí os vários gráficos que podem ser, para aquele problema anterior, podem ser montados, tá? Aqui são alguns problemas relacionados a gráficos também, tá, pessoal? Lembrando que tem muitos e muitos problemas que estão nos livros de vocês que falam sobre estatística, que falam também e mostram também na análise de dados, tá? Então eu queria que vocês dessem uma olhada nesses problemas, se tivessem dúvida, tá entrando em contato comigo para a gente poder tirar essas dúvidas. Bem, aqui a gente começa agora lembrando de algumas das grandezas estatísticas. A primeira delas que nós chamamos de média aritmética, é utilizada em vários problemas de matemática, né, em vários problemas de estatística. A gente sabe que, por definição, a média aritmética é o coeficiente da divisão entre a soma dos valores da variável pelo número deles, ou seja, a soma de todos
valores aqui dos dados, né, das variáveis, né, eu já coloquei isso aqui, por exemplo, a média de notas de um aluno, dos alunos de uma sala qualquer, num total, por exemplo, de 30 alunos, a gente vai ter que somar as notas de todos eles e dividir pelo total, tá? Então, aqui ele mostra um exemplo, por exemplo, de a média de litros, né, de leite que uma vaca A aqui, ela produz durante uma semana, tá? E ele faz aqui a média através da média aritmética, através dessa definição de média aritmética, tá, pessoal? Bem, a média ponderada a gente sabe que é uma média relacionada com pesos, né? Como a gente já falou várias vezes para vocês. Aqui ele está colocando, por exemplo, um problema relacionado, que eu já falei para vocês, de média ponderada para notas de alunos, tá, pessoal? Lembrando que a média ponderada ela é a soma ela é o dado multiplicado pelo peso, nesse caso, e somado com o próximo elemento, tá? Isso é o que nós chamamos de fator multiplicativo, tá? E dividido pelo que nós chamamos de soma dos pesos. Lembrando que a média ponderada ela é dividida pela soma dos pesos, tá bom? Bem, nós também temos o que nós chamamos de média harmônica, isso eu já expliquei várias vezes para vocês. Na realidade, ela é a média dos inversos, ela é o inverso da média aritmética dos inversos, ou seja, obviamente a gente pegar a média aritmética, né, inverter ela, né, e dividir os dados invertidos, dividir pelo total, e a partir disso, depois no final a gente inverte de novo. Então ele mostra aqui um exemplo, né, dado para vocês da média harmônica aí, que ela é pouco utilizada em problemas do dia a dia, mas não necessariamente que não existe, não tenha problemas. Por exemplo, já vi questões do Enem que tem problemas com média harmônica, tá, pessoal? Bem, outros conceitos que a gente lembra muito, né, que a gente já discutiu muito aqui nessas aulas da gente, é o conceito de rol, consiste na organização de dados em ordem crescente, tá? Então, se você tem um conjunto de dados quaisquer aqui, você tem como organizar ele em ordem crescente, montando o que nós chamamos de rol. Tem a mediana, que a gente sabe que é o valor que ocupa a posição central de um conjunto ordenado de dados, ou seja, a posição central de um rol ela é chamada de mediana, nesse caso aqui o número 4, né? Tem 7 elementos para a direita e 7 elementos para a esquerda. Tem o que nós chamamos também de moda, que é bem conhecido, muito mostrado em uma nomenclatura estatística, tá? Que é o valor que ocorre com maior frequência, ou seja, o que aparece mais, tá? O que aparece mais é o que nós chamamos de moda, tá? É um outro conceito de estatística aí para vocês. Bem, um exemplo bem utilizado aí, né, bem utilizado em problemas de estatística é o desvio padrão, mas antes disso a gente vai falar um pouco sobre amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor, tá? Do conjunto de dados, tá? Nesse caso aqui, essa amplitude aqui, ela também define o que nós chamamos de desvios, tá? E a partir desse desvio a gente consegue, na verdade, calcular o que nós chamamos de desvio padrão, tá, pessoal? Então, se você tem um aluno aqui que obteve notas da disciplina de matemática 4 bimestre 5, 8, 6 e 9, tá? Se você faz uma média aritmética, você obtém a nota 7, tá? Se você subtrai o valor de cada uma da nota pela média, né, você tem o que nós chamamos de desvios, tá, pessoal? A variância é a medida a média aritmética dos quadrados dos desvios, né? Ou seja, nesse caso aqui a média aritmética dos quadrados dos desvios, tá, pessoal? Você pega os desvios que é o quadrado e soma eles e divide pela quantidade, você tem a variância. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Ou seja, ela é definido por a raiz quadrada da variância, tá, pessoal? Para esse caso aqui, a variância seria somar todos esses desvios ao quadrado e dividir por 4, que é o valor total, né? E para esse mesmo exemplo, a gente tem a raiz quadrada dele, que dá 1,58, que é o próprio desvio padrão, tá, pessoal? Bem, para a segunda parte da nossa aula, pessoal, como eu já falei, isso é uma aula que vai ser bem rápida, tá? Nós vamos falar um pouco sobre transformações trigonométricas, equações trigonométricas e função trigonométrica, tá? Bem, a gente sabe que as funções trigonométricas elas são muito úteis na modelagem de muitos fenômenos periódicos. Todos, na realidade, os fenômenos periódicos são descritos por funções trigonométricas, né, que são observadas na natureza, e são vários em química, física, biologia, matemática, medicina, astronomia, todas essas áreas todos os fenômenos periódicos que estão dentro dessas áreas eles são descritos por função trigonométrica, tá, pessoal? Bem, uma das funções trigonométricas que a gente viu muito, e essa representação ao lado aqui é a representação dela no ciclo trigonométrico, tá? É o que nós chamamos de função seno, ela é definida como uma função de f e r em r também, ou seja, conjunto dos números reais e mais dos números reais, apesar de ser uma função limitada, tá? E ela é do tipo y igual ao seno de x, lembrando que aqui é a definição geral dela e a representação dela, nesse caso aqui,
a representação no ciclo trigonométrico desse valor de uma função seno qualquer, para uma função, nesse caso aqui, para esse ângulo aqui, é esse ponto aqui. Lembrando que os valores de imagem da função seno no ciclo trigonométrico são sempre definidos no eixo y. Igual os valores de domínio, os valores de imagem da minha função cosseno são definidos no eixo x, tá, pessoal? Então a gente lembra também que os limites, que eu vou explicar já, os limites da minha, tanto superior quanto inferior, né, para valores de imagem da minha função seno, ele vai de 1 a menos 1, tá? E para a função cosseno também. Bem, a gente tem aqui o gráfico da minha função seno, tá? Essa é uma função do tipo periódica, tá, pessoal? Tem um limite, tem um período bem definido. Aqui na anotação a gente tem f de x igual a seno de x, né? A gente tem para os valores de 0 a 2π, o que nós chamamos de uma volta positiva no centro, ou seja, equivale a uma volta no ciclo trigonométrico. Lembrando que os valores de domínio são necessariamente para funções seno e cosseno, e também função tangente, são valores de graus, que geralmente são dados em graus ou radianos, tá? Essa função e obtém, obviamente, valores de imagem que são pertencentes ao conjunto dos números reais, tá? A função seno de x assume todos os valores no intervalo de menos 1 a 1, como eu já falei especificamente, valores de imagem. Esse comportamento se repete em intervalos de extremidades que são múltiplos de 2π, tá, pessoal? Isso quer dizer que para cada volta no ciclo trigonométrico, volta a se repetir os valores de imagem entre menos 1 a 1, tá, pessoal? Bem, o período da função seno é 2π, né, que é onde ela equivale a uma volta na circunferência, a partir disso volta a se repetir, tá? O intervalo da imagem, como eu já falei para vocês, ela define o que nós chamamos de amplitude, que é de menos 1 a 1, porém a amplitude ela é o módulo disso, ela é definida como um módulo. Então, a amplitude de uma função seno e cosseno, né, definindo a sua definição mais básica, é igual a 1, tá? Bem, na função cosseno a gente tem uma função do tipo f de r em r também, números reais, conjunto dos números do domínio pertencente ao conjunto dos números reais, com o conjunto das imagens também nos números reais. Lembrando que o domínio aqui necessariamente são ângulos, né, que são formados pela varredura do raio aí do ciclo trigonométrico, né, no decorrer do ciclo trigonométrico, tá? E obtém valores de imagem limitados entre menos 1 e 1, tá, pessoal? Ele é representado no ciclo trigonométrico por nessa linha verde aqui, por exemplo, para esse valor de ângulo aqui, eu tenho esse valor de cosseno, tá? Lembrando que esse tamanho aqui é o que define a amplitude, mas ele tem valor positivo para cá, 1, e valores negativos para cá, menos 1, tá, pessoal? É limitado entre menos 1 e 1, assim como a função seno. Esse é o gráfico da função cosseno, lembrando para vocês aqui que a diferença é que agora a gente tem, por exemplo, para x igual a 0, ou seja, cosseno de 0 é sempre igual a 1, então tem aí uma característica, né, do gráfico que já dá para ver de cara que o gráfico aí se trata de uma função cosseno, tá? O x a gente sabe que é pertencente aos números reais, tá? São valores de graus, ou a gente pode pensar em π radianos, mas que são pertencentes ao conjunto dos números reais, tá? A amplitude é igual a 1, o intervalo fechado, nesse caso aqui, de valores de imagem também se varia entre menos 1 e 1, e o período também é igual a 2π, assim como a função sendo definida anteriormente. A função tangente, a gente sabe que ela também é uma função definida de reais em reais, tá? Da mesma forma, porém, ela tem uma definição em termos das minhas funções seno e cosseno, né? A minha função tangente ela é o seno o tangente de x, é o seno de x por o cosseno de x, e ela é definida, e a representação dela se dá nessa linha tangente aqui ao ciclo trigonométrico, tá? Então, para esse valor aqui de ângulo, eu tenho esse valor aqui, né, nesse caso aqui da minha tangente, tá, pessoal? Lembrando que a tangente tem uma restrição, porque como ela é definida como seno de x sobre cosseno de x, obviamente o cosseno de x, para qualquer valor que ela existe, tem que ser diferente obrigatoriamente de 0, tá? Tudo bem, esse aqui é o gráfico da minha função cosseno, ou da minha função tangente, né, f de x igual a tangente de x, tá, pessoal? Lembrando que aqui a gente tem... não tem assim um período tão definido como as funções seno e cosseno, tá? Bem, aqui ele mostra alguns comentários do que acontece quando você introduz aí nas minhas funções seno e cosseno valores, né, tanto multiplicativos pelas minhas funções, quanto somativos, tanto em termos independentes, quanto no argumento da função, tá? O que acontece? A gente já sabe que são translações em x, quando você tem números reais adicionados ao argumento da função, translações em y, quando você tem
números somados somados ou adicionados como termo independente da minha função, e o aumento da amplitude quando eu tenho, por exemplo, um número multiplicado pela própria função, tá, pessoal? Vou só deixar isso aqui para que vocês possam ver. Bem, a gente tem a trigonometria aplicada a triângulos quaisquer, que, de uma certa maneira, um pouco mais à frente, vai mostrar algumas definições relacionadas a transformações trigonométricas, tá? Outras razões trigonométricas que a gente vai ver muito, vocês vão ver muito ao longo do estudo de vocês aí, é o que nós chamamos de secante, cossecante e cotangente, tá? Lembrando que a secante é o inverso do cosseno, com cosseno diferente de zero, tá, pessoal? Para que isso aqui possa existir. A cossecante é o inverso do seno e a minha cotangente é a minha inverso da tangente, lembrando que o seno aqui, nesse caso aqui, tem que ser diferente de zero para que ela possa ser definida em termos de números reais, tá, pessoal? Ou seja, para que não tenha uma indeterminação matemática aqui nessa definição, tá? A gente tem também outras relações trigonométricas, lembrando que a tangente é o seno sobre cosseno, a tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, isso tudo sai da minha relação fundamental, que diz que seno ao quadrado de x de um ângulo qualquer, mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre é igual a 1, e 1 mais a cotangente ao quadrado de um ângulo é igual a sempre a cossecante ao quadrado desse mesmo ângulo. Lembrando que aqui o cosseno tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, cosseno diferente de zero aqui, porque senão você não consegue definir, por exemplo, a tangente ao quadrado, e o seno aqui tem que ser diferente de zero, porque senão você não consegue definir a cotangente ao quadrado, tá, pessoal? Essa parte de equações e inequações eu vou deixar para vocês olharem, tirarem dúvidas para mim, comigo, tá, pessoal? Aqui nessa parte também de transformações trigonométricas, a gente vê algumas relações trigonométricas do tipo seno da soma, cosseno da soma e tangente da soma ou diferença, tá? Certo? Elas sempre seguem essas definições aqui, ou seja, essas fórmulas, tá? Seno de A mais B ou seno de A menos B vai seguir nessa nomenclatura, né? Seno de A vezes cosseno de B mais, se for mais aqui, se for menos, aqui vai ser menos. Para o cosseno, se aqui for mais, aqui é menos, se for menos, aqui é mais. Lembrando que A e B aqui são valores de argumento, ou seja, são valores de ângulo, que pode ser dado em graus ou em pi radianos, tá? E o da tangente, né? Se for da soma, aqui eu vou ter soma, e se for diferença, aqui vai ter diferença, diferença. Pessoal, é sempre dessa forma, sendo da soma, né? Sendo da soma diferença, cosseno da soma diferença, tangente da soma diferença, sempre vai ser definido dessa forma, tá, pessoal? Você sempre vai poder recorrer a essas fórmulas aí para estar resolvendo os problemas de vocês com relação a transformações trigonométricas, né? Bem, para uma relação para triângulos quaisquer, a gente tem o que nós chamamos de leis dos senos, que envolvem aqui, como a gente já falou, lados, né, de um triângulo qualquer, ângulos internos desse mesmo triângulo e uma circunferência no qual ele está circunscrito, tá? A lei dos cossenos também, que relaciona as mesmas características, os mesmos parâmetros, tá? E a área da superfície triangular, que também é relacionada aos mesmos parâmetros, tá, pessoal? Bem, para a parte final da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre matemática financeira, lembrando que essa aula é uma aula bem rápida, uma aula de revisão, é uma aula que, para que você dê uma olhada, uma retomada dos conteúdos, tá, pessoal? E, por favor, entrem em contato pelo WhatsApp para que a gente possa estar tirando as dúvidas de você aí até o dia da prova, tá? Então, para a parte de matemática financeira, pessoal, basicamente a gente vai definir o que é capital, montante, juros, vai falar sobre as diferenças de juros, tá? Então, nessa parte inicial, ele define o que é o juros simples, tá? Ele fala o que é capital, o que é montante. A gente sabe que capital, na realidade, é o quanto de dinheiro que você tem a início para que você possa, por exemplo, investir em alguma coisa. A gente sabe que juros tem a ver com capital, por exemplo, numa relação do tipo juros é igual a capital vezes a taxa, né? Nesse caso aqui, de modo geral, os juros no período são iguais ao produto do capital pela taxa. Essa taxa aqui é uma taxa que é aplicada, nesse caso aqui, pode ser ao mês ou ao ano, tá? E aí, se a gente olhar aqui, a gente define também o que nós chamamos de montante, tá? Então, o montante também está associado ao capital e aos juros. Lembrando que o montante aqui ele é uma somativa entre o capital mais os juros, tá? Então, você tem o montante, por exemplo, a se pagar por um empréstimo qualquer, seria o capital que você pegou, né? Mais os juros que você vai pagar por o que você pegou emprestado. Se for investido, é o contrário, né? Você vai ter o que você investiu anteriormente, mais os juros que foi aplicado, né? Nesse caso aí, da sua aplicação naquele, sei lá, a gente pode pensar
num banco ou em qualquer outra coisa. Então você tem que a relação entre montante, capital e juros é montante igual a capital mais juros. Para os juros simples, né? A gente tem a definição que os juros ele é linear ao tempo, tá? Ou seja, ele é, nesse caso aqui, linear a essa variável tempo, obviamente que é a única variável que assume valores diferentes aqui é o tempo, né? O capital a gente sabe que ele não muda com o tempo e a taxa também não muda com o tempo, tá, pessoal? Então, os juros, ele é o capital vezes a taxa vezes o tempo, nesse caso, para juros simples, tá, pessoal? E para juros compostos, a gente sabe que a relação que existe entre juros composto e tempo, ele é uma relação do tipo exponencial, ou seja, o juros composto seria o capital multiplicado por 1 mais e a taxa elevada a t, né? Ou seja, a gente pode até definir também como sendo o montante como sendo capital vezes 1 mais a taxa elevada a t, tá? Essa é a definição do capital, né, nesse caso do montante, para os juros compostos, tá, pessoal? Lembrando que o montante para os juros simples, a gente lá vai ter capital mais juros, porém a gente vai ter uma relação linear. Tá? Aqui a gente tem para o montante para capital, para juros compostos, a gente tem uma relação exponencial no tempo. Tá? Bem, aqui tem mais algumas características de cada um deles, vocês podem olhar com mais calma, tá? Qualquer dúvida vocês podem tirar dúvida comigo, tá, pessoal? Aqui tem alguns exemplos, né, que vocês podem dar uma olhada. Que também tem alguns exemplos que envolvem, nesse caso, rendimento e juros compostos, tá, pessoal? Lembrando que a relação entre montante e tempo para juros simples é linear, ou seja, ela cresce linearmente com o tempo, uma vez que o capital e a taxa não mudam com o tempo, e a relação de montante e tempo para juros compostos ela é exponencial, tá, pessoal? Isso explica por que juros compostos são juros que aumentam, né, muito mais significativamente do que juros simples, tá, pessoal? Esses problemas eu vou deixar para que vocês deem uma olhada e entrem em contato comigo, tá? Esses slides, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar no grupo, tá, pessoal? E acho que por aqui tá bom, tá, pessoal? A gente vai fazer, como eu disse para vocês, a próxima semana a gente vai estar iniciando as primeiras provas bimestrais de vocês, tá, pessoal? Isso é uma aula de revisão, só para uma retomada dos conteúdos para que vocês possam estar estudando, tá? Né? Espero que vocês estejam resolvendo os problemas do livro, tá? Espero que vocês estejam assistindo essas aulas do canal. Pedir para vocês resolverem as atividades do Tarefa Online, tá, pessoal? Que eu vou estar dando uma olhada nos relatórios para estar fechando as notas de vocês. E dizer também que vocês possam estar acessando as aulas através da plataforma SAS pelo QR Code lá no início. E lembrando a vocês que a prova de vocês será publicada, será colocada para ser resolvida por vocês na plataforma SAS, tá, pessoal? Então, um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.